aplauso a Jesus? Quem pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Agora diga assim: convém que Ele cresça, convém que Ele cresça, e eu diminua. Convém que Ele seja, e eu deixe de ser. Convém que Ele governe, para que eu seja governado por Ele. Quem pode dizer um amém? Você pode sentar. Aleluia. Por meio desse horário, por volta dessa hora, 2 pessoas conversavam à beira de um poço. E diz a palavra que a conversa era sobre o lugar onde se devia adorar. Quem está comigo aí? Quem está prestando atenção aí? Amém? E aí a mulher dizia: vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, mas nós dizemos que é naquele monte. E aí a outra pessoa, que você sabe quem é, Jesus, chega para ela e diz assim: olha, eu não vim aqui para falar de lugar. O lugar até pode te ajudar a adorar, mas não é o lugar que determina quem é adorador e quem não é. O lugar ajuda, mas não determina. O dia vem, agora que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Quem é adorador aí? Quem é adorador aí? Aleluia. Queridos, adoração é mais do que canções, como disse o pastor Caleb, é mais do que músicas. Adoração é um estilo de vida. Adorar é ter um estilo de vida em função de Deus. E a Bíblia vai dizer que 2 homens que tinham um estilo de vida em Deus, que tinham um estilo de vida de oração, que tinham um estilo de vida de santidade, de separação, um estilo de vida de obras, foram conectados por causa da oração. Quem está comigo aí? Não tem ninguém disperso aqui não, né? Está todo mundo prestando atenção. E diz a palavra lá em Atos 10, que havia um homem romano, um centurião chamado Cornélio. E Cornélio era um homem que tinha um estilo de vida em função de Deus. Embora não fizesse parte dos judeus, não fizesse parte daquele povo, a Bíblia vai dizer que Cornélio orava constantemente. A Bíblia vai dizer que Cornélio dava esmolas aos pobres. A Bíblia vai dizer que Cornélio era uma pessoa que todo mundo gostava dele. E naquele ambiente de adoração, de oração, de entrega, de separação a Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um anjo naquele lugar. E o anjo chegou para Cornélio e disse: Cornélio, as tuas esmolas têm subido às narinas de Deus. As tuas orações têm sido ouvidas. Ou seja, Cornélio, a tua avaliação está positiva aqui em cima. Mas você precisa chamar um homem que está lá em Jope, na beira do mar, na casa de Simão, o curtidor. E ele vai te dizer o que fazer. E o interessante, e não é por acaso, que por volta de 12:00, Pedro tinha subido para orar. E diz a palavra que quando ele teve fome, diga, teve fome, ele teve uma visão da parte de Deus. E essa visão veio até ele, uma visão estranha. Ele via animais
de vários tipos, e a voz dizia para ele: mata e come. Só que ele disse: eu sou judeu, não posso. Isso é impuro, isso é imundo para mim. E a voz dizia: olha, não faça imundo, não faça impuro aquilo que eu tenho santificado. Mas ele não entendia, e aí foram 3 vezes esse momento. A voz dizia: mata, come, e ele dizia: não como. Eu sou judeu, não posso. E aí de repente aquele lençol vai, à medida que os homens enviados de Cornélio batem na porta da casa que estava Pedro. E aí aquela visão some e a voz fala assim, a voz do Espírito fala com Pedro: Pedro, vá com eles, porque eles foram enviados da minha parte. E diz a palavra que Pedro obedece, recebe aquelas pessoas e vai com eles no dia seguinte até a casa de Cornélio. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam na casa de Cornélio, quando Pedro chega naquele lugar, e ele leva com ele alguns dos irmãos do Senhor que estavam lá com ele em Jope, diz a palavra que não estava só Cornélio lá, mas a casa dele estava cheia de pessoas. E quando Pedro chega naquele lugar, esquisito, um lugar que o judeu não entra, um lugar que o judeu não tinha relacionamento, e ele entra naquela casa e fala: olha, eu sei que vocês sabem que um judeu não fala com um romano, que não é comum isso aqui. Então me explica por que vocês me buscaram lá. E aí Cornélio fala: olha, eu estava orando, eu estava no meu momento com Deus, eu estava no meu secreto com Deus. E o Senhor enviou um anjo. E esse anjo me disse para te procurar, porque você ia me dizer o que fazer. E aí Pedro começou a entender a visão. Aquela visão, aqueles animais que os judeus não era lícito comer, na verdade Deus estava falando de um povo novo que ele queria alcançar. Mas para um povo novo ser desbloqueado, a mente velha precisa ser desbloqueada. E quando ele entendeu, ele disse: verdadeiramente eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E ali naquele lugar Pedro começa a pregar, começa a falar, e de repente o Espírito Santo vem sobre os romanos, sobre aquele centurião, sobre os seus soldados, sobre os seus empregados que estavam ali. E aqueles irmãos, juntamente com Pedro, ficam maravilhados que Deus tivesse dado àquelas pessoas o mesmo que deu para eles. E eles começaram a falar em novas línguas. E depois daquilo foram batizados. E grande foi a salvação que aconteceu. Eu quero falar para você que existe benefícios para aquele que decide ser um adorador. Existe uma visão clara que Deus quer dar para quem é adorador. Existem anjos que Deus quer enviar na casa de quem é adorador. Existe no céu uma aprovação para quem é adorador. Existe um reconhecimento na terra para quem é adorador. Deus queria alcançar um povo, mas o judeu não queria alcançar aquele povo. Existem pessoas aí fora que Deus já preparou para a salvação, mas Deus só vai dar para quem sobe para orar. Pedro não fez evangelismo. Pedro não foi com uma placa por sinal. Pedro não conhecia ninguém em Cesareia.
alguém em Cesareia, que quem estava em Cesareia não podia ganhar. Deus teve que buscar alguém em outra cidade. Sabe por quê? Às vezes Deus quer nos entregar pessoas que estão do nosso lado, mas a gente não tem vivido um estilo de vida de adorador o suficiente para entender o que Deus quer fazer. E aí Deus tem que mandar a gente de outro lugar para fazer aquilo que a gente devia fazer na nossa geografia. Queridos, Pedro subiu para orar na hora do almoço. Não é aquela oração que a gente faz quando o prato está na mesa, sabe? Aquela que a gente faz, abençoa esse alimento, muito obrigado. Não. A Bíblia diz que o alimento estava sendo preparado. Pedro estava na casa de praia. Pedro estava hospedado. Quem você conhece que está hospedado numa casa na praia, esperando o almoço chegar porque estão fazendo para você? Em vez de ficar na praia, em vez de curtir, em vez de deitar numa rede, sobe para orar. Só quem é adorador vai além daquilo que os comuns fazem. O tempo de hoje não é para gente comum que só ora antes de dormir. O tempo de hoje não é para gente comum que faz uma oração na hora de comer. Não é para gente comum que ora antes de almoçar ou que só adora quando vai para a igreja. Deus tem uma visão e Ele quer entregar, mas você vai ter que subir. Você vai ter que subir. Você vai ter que subir, senão nada feito. O povo vai continuar esperando você, porque você não sobe para orar. É fácil ser adorador no lugar. É no monte, é no templo. Isso qualquer um faz, irmãos. Adorar na igreja qualquer um faz. Adorar no monte qualquer um vai, é só ter perna. Até quem não tem perna sobe. Dá um jeito. Mas tem um estilo de vida de adoração. Sair do comum, do trivial, do que todo mundo é, que todo mundo faz, é só para quem é apaixonado por Deus. O que fez Pedro subir para orar naquele horário? O que fez Cornélio orar todos os dias? E entenda, não foi as esmolas e o quanto ele era bem considerado na comunidade que fez o anjo ir lá. Sabe por quê? Porque as obras são fruto da minha vida de comunhão. A minha comunhão vai me empurrar para as obras. Primeiro ele começou orando e a oração causou impacto na vida dele e levou ele a olhar para os outros. É por isso que a gente só vive a vida pensando em nós mesmos, porque nós não subimos para orar. E quando não subimos para orar, só vivemos na região humana, região física, região carnal, região religiosa, onde Deus não é o centro. Quem é o centro sou eu. Eu não sou o servo de Deus, Deus que é o meu servo. Mas hoje o Senhor está querendo falar com você outra coisa. Saia do centro, deixa Deus no centro. Está na hora da gente sair do comum, irmãos. Não é tempo mais para sermos superficiais. Os dias são maus. Aperta um botão aí, meu filho. Fica me deixando nesse suspense, não. Isso. Pedro subiu para orar na hora do almoço na casa da praia. Sabe o que isso fala comigo? Que existe prazeres que eu tenho que abrir mão para estar mais perto de Jesus. A gente fala que não tem tempo. A gente fala que não dá, que a vida é corrida.
Mas a gente ficou 2 horas lá na rede social. A gente assistiu 3 capítulos da série. A gente viu a notícia do time. A gente dormiu. Será que realmente não temos tempo? Ou será que temos deixado as coisas lícitas nos aprisionarem? Será que temos deixado as coisas lícitas da vida nos dominar? É por isso que o tempo vai passando e a gente não ganha ninguém para Jesus. É por isso que o tempo vai passando e a gente não alcança ninguém. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo a vida para nós mesmos. Jesus te salvou, te alcançou, glória a Deus. Você vai para o céu. Mas você não foi ainda. E se você está aqui, tem uma missão para você viver, para você realizar. Mas você só vai se conectar com essas coisas quando você subir para orar. E quando você sobe para orar, você vai ter que deixar algumas coisas lá embaixo. Pedro deixou a necessidade dele do lado de fora. Sabe o que acontece? A gente fala para Deus, Deus, eu tenho que trabalhar. Eu tenho contas para pagar. Sempre vai ter. Você sempre vai ter conta. Você sempre vai ter obrigações. Mas isso só é um argumento. E Deus não está nem aí para argumento. O argumento não serve para Deus, só serve para você anestesiar a tua alma, para se conformar com aquilo que você não está fazendo. É uma desculpa que você dá para si mesmo. Eu não ganho ninguém porque eu não tenho tempo. Eu não faço a obra de Deus porque eu trabalho muito, eu tenho filho, eu tenho marido. Eu tenho que pagar a parcela do carro. Jesus não morreu na cruz para você ter carro. Jesus morreu na cruz para que vidas se rendessem a Cristo. Agora, se for da vontade dele você ter um carro, você vai ter. Mas se você viver para ter um carro, para passar num concurso, para ter uma empresa, sinto muito, você viveu errado. Mas se você subir para orar, Deus vai dizer para você o que você vai ser. Deus vai dizer para você, você vai ser sargento da aeronáutica, aí você vai estudar. Porque lá na Força Armada, Deus vai te usar para o plano dele. Quando você sobe para orar, ele vai dizer, você vai ser um advogado, você vai ser um mestre da gastronomia, você vai ter uma confeitaria, você vai ser da mídia, mas quando você sobe, ele revela aquilo que você há de ser. Mas quando você está aqui embaixo, você busca as coisas e não encontra a vontade de Deus. Se você for um advogado cheio do dinheiro, mas não for a vontade de Deus para sua vida, você está no pior engano que você poderia entrar. Suba para orar e encontre a visão, e a visão vai trazer aquilo que está desbloqueado para a sua vida. Mas para subir para orar, tem que abrir mão de necessidade. Hoje é feriado, irmão. Eu trabalho, sou barbeiro. Hoje é aniversário da minha esposa. Eu poderia falar para a pastora Thaís, bota outra aí, porque hoje é aniversário da minha esposa, eu trabalho. Mas eu já aprendi que não é a minha necessidade que me guia, é o Espírito Santo. Quando a gente sai dessa, quando a gente vira essa chave na nossa vida, a gente começa a ver Deus provendo na vida da gente. Não é o nosso trabalho que dá o dinheiro, é Deus que envia o recurso. Não é o dinheiro que faz a missão. Depois que eu passar, depois que eu terminar a faculdade, depois que meu filho ficar maiorzinho, depois que eu casar, eu vou servir a Deus. Não é o recurso que faz a missão, é a missão que traz o recurso. Aplauda Jesus. Pedro subiu para orar, abriu mão de lazer, casa na praia, abriu mão de comer, para estar perto de Deus.
Por que a gente só jejua quando tem encontro? Por que a gente só jejua quando vai falar na macrocélula? Por que a gente só jejua quando vai fazer alguma coisa? Se o jejum é para fazer alguma coisa, a glória deixa de ser de Deus e passa a ser sua. Mas quando eu tenho um estilo de vida em Deus, a glória de Deus não é minha, mas a glória de Deus é dele. Queridos, precisamos ter um estilo de vida em Deus. Existe um povo que Deus quer alcançar. E é nesse ambiente que nós vamos encontrar esse povo. Havia uma distância, quilômetros, de uma cidade para outra. Mas quando Cornélio orou, o anjo falou: vai lá e procura Pedro. Quem quer viver essa realidade? Deus tocar pessoas para procurar você. Deus mandar pessoas procurar você. Esses dias eu vi alguém dizer que, acho que foi a missionária Cleonice, que a pessoa chegou lá na aldeia e a moça indígena falou: eu já te conheço, eu sonhei com você. É sobre isso que eu estou falando. Deus é que conecta as pessoas a nós, e não o contrário. Você vai ver a palavra de Deus dizendo: e Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Não era o trabalho que eles faziam que angariava pessoas. Era o estilo de vida que eles tinham que atraía as pessoas. Você vai ver um João Batista pregando no deserto, à margem do Jordão, uma palavra difícil, uma palavra dura, uma palavra que os homens não queriam ouvir, mas diz a palavra que vinham pessoas de Jerusalém, da Judéia, de Decápolis ser batizado por ele. Não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que transforma o lugar. Ah, mas a minha célula fica na rua ruim. Não, ruim é você. Você que está faltando subir para orar. Está faltando abrir mão de necessidade. Está faltando abrir mão de prazer. Enquanto a tua necessidade te guiar, enquanto o teu prazer e o teu lazer te conduzir, você fica bloqueado. E mais, se fosse só você ficar bloqueado, tudo bem. O problema é que Cornélio está bloqueado. O povo que Cornélio trouxe está bloqueado. Sabe o que isso quer dizer? O anjo não pode pregar o evangelho. O anjo falou: Cornélio, legal, você é bom, mas eu não posso passar daqui. O evangelho é para você pregar. O evangelho não é só para o evangelista pregar, não é só para o pastor pregar, não é só para o profeta, não é só para o mestre, não é só para o líder de célula. O evangelho é para os discípulos de Jesus pregar. Tem discípulo aqui? Tem discípulo aqui? O que sai da tua boca, discípulo? Pedro chegou naquele lugar, não entendia nada, mas ele conhecia a voz. Nem tudo que Deus fala com a gente ou que mostra a gente entende de imediato. Mas se nós subirmos para orar, se nós abrirmos mão de necessidades, se nós abrirmos mão de lazeres e prazeres, a voz do Espírito Santo não vai ser estranha aos nossos ouvidos, mas ela vai ser audível, discernida e obedecida. A visão ele não entendeu, mas a voz ele conhecia. Vá com eles. E ele foi. Está na hora da gente se tornar amigo do Espírito Santo. Está na hora da gente sair dessa dúvida. Será que é Deus? Será que não é Deus? A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: vai na tua força, Gideão.
A força de Gideão era a resistência que ele estava fazendo contra os midianitas. Mas ele só foi orar depois. E aí a oração dele foi: será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Sabe por quê? Porque naquele tempo, a vida de comunhão com Deus estava pequenininha. E aí Deus teve que usar pelo menos alguém que estava revoltado. Porque se fosse alguém de oração, não tinha. É por isso que Deus, para mudar algumas coisas, Ele está usando os ímpios lá fora. Muitas das vezes. As pessoas que vão lá no Senado, na Câmara e fazer lei, que eles não são nem cristão evangélico, às vezes são católicos, às vezes nem é nada, às vezes é um militar. E Deus está levantando. Mas quando Deus levanta outro no meu lugar, é triste. Hoje o Senhor quer conectar você a pessoas. Hoje o Senhor quer te dar uma visão clara daquilo que Ele quer fazer nesse tempo. E quando você acessar isso, você vai entrar nas casas. E aquelas pessoas que estão ali, elas não vão ser apenas elas salvas, mas elas serão a porta para que outros sejam alcançados. Deus vai enviar pessoas para você. Levanta a sua mão. Deus vai enviar pessoas para você, que vai ser a porta para as outras. A Bíblia diz que Jesus conversava com a samaritana, mas o alvo não era a samaritana, o alvo era a Samaria. A Bíblia vai dizer que Jesus passou aonde na coletaria de impostos e disse para Mateus: vem e me segue, mas o alvo não era Mateus, o alvo era os publicanos. Você vai chegar em Cornélio, mas vai alcançar todos os estrangeiros, porque foi isso que aconteceu naquele dia. O Evangelho alcançou os estrangeiros. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Pedro ouviu a voz do Espírito Santo e ousou ir além daquilo que a sua mente, a sua cultura, a sua tradição lhe dizia, a sua religião lhe dizia. Quando a tua mente desbloquear, você vai entrar em lugares, e esses lugares não vão ser mais o mesmo. Esses lugares vão ser transformados. Aquele que você olha hoje e acha que não é para Jesus, que nunca vai ser de Jesus, é esse aí que Deus vai alcançar. E não vai ser só esse, ele vai ser a porta para outros. Eu não sei se você se anima com essa palavra, mas ela só vai fazer diferença para você se você tomar uma decisão hoje. Se coloque de pé. E a decisão, ela é única. Suba para orar. Quantas vezes, Bruno? Quantas vezes? Quantas vezes eu devo subir para orar? A Bíblia diz que Elias subiu o Carmelo. O Senhor disse para ele: Elias, se apresenta a Acabe porque vai chover. E diz a palavra que Elias, ele diz assim: eu já ouço o barulho de uma abundante chuva. E quando acontece todo aquele momento, aquela batalha, Baal e Deus, Deus contra Baal, diz a palavra que o fogo cai do céu. E o povo do Senhor se volta novamente para o Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. E eles pegam aqueles profetas de Baal, aqueles 850 profetas, e passam no fio da espada. E aí é nessa hora que Elias chama o discípulo. E ele fala para o discípulo: discípulo, suba. Olha para a banda do mar. E me diz o que você vê. E aí ele volta e diz: não vejo nada, meu líder. Não vejo nada, meu líder. E aí ele fala: sobe de novo.
volta com o mesmo relatório, não vejo nada. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Diz a palavra que no 7ª subida, ele disse: eis que eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aí ele diz: prepara, fala para o rei correr, porque vai chover. Quantas vezes você deve subir até você enxergar o que Deus quer fazer através de você? Está na hora de você tomar a sua decisão. Decida subir para orar. Decida subir para orar. Faça um acordo com Deus agora. Fala para Deus aí: eu entendi. Eu entendi que o Senhor espera mais de mim nesse tempo. Eu não quero ser negligente com a tua voz. Eu sei que o Senhor está falando comigo. Fala para Ele, fala para Deus isso. Existe um povo esperando eu acessar, eu me tornar um adorador em espírito e em verdade. Existe um povo esperando eu abrir mão das minhas necessidades. Existe um povo esperando eu sair do centro. Existe um povo esperando eu deixar de ser egocentrista, egoísta. Existe um povo esperando eu parar de me preocupar com a minha vida. Tem um povo esperando eu parar de considerar a minha vida preciosa. Existe uma visão que Deus quer entregar para você. Ele quer para mostrar a você, Pedro, o que Ele quer fazer nessa terra. Se você hoje tomar essa decisão, você vai sair da fila dos comuns para a fila dos extraordinários. A sua vida vai mudar. Você vai ser um poder de Deus nessa terra. Seja aqui em cima, se for a vontade de Deus para você. Seja liderando uma célula. Seja fazendo um bolo. Seja como um militar, como um empresário, como um enfermeiro, como um médico, como um professor, como um educador, como uma dona de casa, como uma esposa, como um marido. Se você subir para orar, Deus vai te usar aonde você estiver. E Deus vai conectar você a pessoas que Ele já preparou para a salvação. Elas vão atrás de você, como foram atrás de Pedro. Pai, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração se você quer viver isso. Aqui estamos nós diante da Tua palavra, Pai, e a Tua palavra nos expõe hoje a um compromisso maior. Não um compromisso religioso, de seguir regras e rituais, mas um compromisso de amor contigo. Porque foi aquilo que motivou Pedro a subir para orar, na casa de praia, na hora do almoço. Não foi porque ele era apóstolo, não. Não foi porque ele era um dos 12, não. Não foi porque ele tinha responsabilidade, não. Foi porque ele era apaixonado pelo Senhor. Foi o mesmo motivo que levou Cornélio a ter uma vida de comunhão contigo, mesmo não tendo o Espírito Santo ainda nele. E se um homem como ele pôde ter esse estilo de vida sem ter o Espírito Santo, muito mais eu que tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para essa comunhão, nos leva, Espírito Santo, para esse relacionamento, nos conduza, Senhor. Não podemos mais ser comuns, não podemos mais ser como todo mundo é, não podemos ser mais adorador de lugares,
Não podemos mais ser adoradores, ó Deus, dentro da igreja apenas, dentro da célula apenas. Não, temos que ser adoradores na escola, na faculdade, temos que ser adoradores no trabalho, na reunião de família, dentro do trem, dentro do ônibus, no Uber. Temos que ser adoradores em todo lugar. Tu não procura religiosos, tu procura os verdadeiros adoradores. Por isso estamos aqui, Senhor, porque queremos transicionar nessa manhã, nessa tarde. Queremos sair do nível do comum para o extraordinário. Que a nossa necessidade não venha mais nos guiar. Que o nosso lazer não venha mais nos guiar. Que o nosso prazer não venha mais nos guiar. Mas a fome e a sede por Ti seja aquilo que nos impulsione. O desejo de estar mais perto do Senhor seja aquilo que nos move. Isso é ser adorador. É amar o Senhor acima de todas as coisas. Ah, mas eu não tenho, não importa. Mas Deus não me deu ainda a minha costela, não importa. Deus ainda não me deu o emprego que eu estou buscando. Eu ainda não vivi o sonho, eu ainda não entrei naquela faculdade. Não. Você não entrou. Mas você pode entrar na região celestial todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pega esse ambiente aqui, pega essa oportunidade que você está tendo nessas 12 horas e leva isso para o teu secreto. Leva isso para a tua casa. Acorda um pouquinho mais cedo, antes do filho, antes do marido. Levanta pelas madrugadas. Dorme um pouquinho mais tarde. Na tua hora de almoço, do teu trabalho, almoça em 10 minutos e fica 50 minutos na presença de Deus. Desliga o teu aplicativo e vai rodando o Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Está na hora de você entrar no nível extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.